Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez, estamos felizes por este encontro e queremos, como é o ideal e o costume nos nossos trabalhos, no início, na abertura e no encerramento, fazermos a nossa prece. Então, neste momento, convidamos a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente e assim comecemos o desprendimento, nos harmonizando intimamente para mais uma vez ouvirmos os ensinamentos de Jesus através da nossa casa de oração. Hoje, na palavra do nosso querido irmão Volney, busca dos valores espirituais. Sabemos que realmente é o que precisamos e o que devemos cultivar. São os valores espirituais, porque este nos acompanham tanto na vida material como na nossa passagem. Desta forma, te agradecemos, Pai, te agradecemos, Mestre Jesus, porque podemos te encontrar estudando e cultivando o trabalho no bem, mas principalmente estudando a doutrina espírita. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por mais esta oportunidade. Que assim seja. Uma boa tarde a todos e a todas. Que a paz de Deus, de Jesus, esteja com todos nós. A gente sempre dá as boas-vindas àqueles que às vezes pode ser que seja a primeira vez aqui na nossa casa, Que Deus abençoe sempre a família de vocês, as nossas famílias, E aqueles que às vezes perderam algum familiar nos últimos dias, nos últimos meses, gente? Na verdade a gente não perde. A gente ganha um anjo e depois de um tempo começa a proteger a nossa família. São eles que nos protegem depois de um determinado período da morte de cada um. Prova que em sonho eles vão aparecer conversando com a gente vai ter aqueles sonhos gostosos, assim, com o pai, com a mãe, já desencarnado. Por quê? Porque o amor ele nunca termina. O amor ele nunca termina, E então, na tarde de hoje, nosso irmão falou muito bem ali antes, Muito interessante antes sobre a prece. Nossos irmãos que estão em casa também, depois assistindo a palestra, Na área espírita e em outras religiões também, sempre se tem o costume de sempre fazer uma prece. Qual é o objetivo dessa prece inicial? A gente tentar deixar lá fora todos os problemas materiais que a gente tem, se desligando. E a gente não está pegado com a matéria. Eu brinquei antes ali que a gente estava, depois a gente vai para o café da tarde, para a janta, Às vezes, sem querer, a gente está aqui, mas está preocupado com algumas coisas que nós vamos fazer depois. Por isso que é importante na prece a gente se desconectar dos problemas, das dificuldades, Até porque tudo passa, São fases que a gente tem na vida da gente, que Deus e Jesus usam, e nós mesmos que escolhemos essas provas, para testar a paciência, a resignação e confiança nos ensinamentos de Deus. Então esse tema do excelente livro Jesus, o Celeste Amigo, Alessandro Viana Vieira de Paula, editora Frater, e o tema é a rotina e a busca dos valores espirituais. Por que desse tema, busca dos valores espirituais? Porque a gente não está apegado com as coisas materiais. A gente normalmente trabalha mais para aumentar as necessidades materiais. E deveria ser o contrário. A gente deveria trabalhar menos para ter menos necessidades também. A gente às vezes
trabalha, faz hora extra, faz um monte de coisa, tem 2 empregos, para satisfazer as necessidades materiais. E às vezes não consegue vir uma semana na casa espírita, ou na religião que a pessoa é, para agradecer a Deus pela vida. E aí às vezes o excesso de trabalho, o que traz? Quando a gente não trabalha a parte espiritual, vem as doenças, vem a depressão, a doença do século, que é aquela busca desenfreada só pelo material, e a gente não trabalha o quê? Os valores do espírito, né? Então diz assim, vou ler só 2, 3 pequenos trechos, que o capítulo é bem extenso, né? Aplica-te nos pensamentos e nas ações do bem, que já reconheces teoricamente, a fim de que, nas lutas renovadoras, possas refletir o Cristo que, por enquanto, jaz adormecido em teu íntimo, mas que um dia será sol radioso a iluminar a vida, a partir da tua vida. Camilo, vou repetir, né? Mas que um dia será sol radioso a iluminar a vida, a partir da tua vida. Camilo, José Raul Teixeira, Fenômenos com o Perispírito, né? E daí ele descreve assim, né? Há um encontro muito significativo entre Jesus e os irmãos Lázaro, Maria e Marta, que residiam em Betânia. Betânia ficava próxima a Jerusalém, a cidade dos profetas, mas ambas tinham um clima espiritual diferente. Enquanto que em Jerusalém predominava o interesse mesquinho e econômico das relações religiosas, assim como as intrigas dos fariseus, Betânia exalava vibrações suaves, tanto que Jesus normalmente optava por pernoitar na casa dos referidos irmãos. Era o mês de outubro de 29, portanto Jesus já havia iniciado suas pregações, curas e legados de amor. Após cessar as tarefas em Jerusalém e necessitando de repouso, Deus é perfeito. 8 horas para trabalhar, 8 horas para estudar, 8 horas para descansar, né? Tudo é perfeito dentro daquilo que Deus nos proporciona. E a matéria, ela também precisa de repouso, né? A gente tem que tomar um cuidado com as redes sociais. Tem pessoas que ficam viciadas em redes sociais e não dormem, né? Um discípulo vai à frente e avisa os irmãos da vinda de Jesus. Ao ser recebido por Lázaro, Jesus cordialmente anuncia: a paz se faz nessa casa, né? Quando a gente chega às vezes numa casa, é muito comum às vezes a gente dizer, olha, que a paz de Deus, na hora das refeições a gente fazer uma oração junto com a família que nos recebe, para ter gratidão pelo alimento, que nos alimenta ali, né? Que maneira elevada é registrar sua entrada na residência, em tom pacífico e de amizade, sendo que devemos aprender com Jesus nos grandes e nos mínimos detalhes de sua vida. Tudo que a gente estudar de Jesus, se a gente conseguisse aplicar uns 10% ao longo da vida, a gente não sofreria tanto, né, gente? Após a entrada de Jesus na casa, as 2 irmãs se apressam em receber os visitantes. E cessada essa formalidade inicial, Maria senta-se próxima a Jesus, enquanto Marta, ofegante e apressada, continua a correr com os afazeres domésticos, preparava o repasto, a janta, né? Arrumava os leitos. Marta, percebendo que a irmã não a ajudava, pede a Jesus que interceda, mas o celeste amigo dá-lhe uma lição notável, dizendo: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Claro, Maria estava ali ouvindo Jesus, trabalhando a parte espiritual, né? Marta desculpa-se e justificou dizendo que eram os velhos hábitos arraigados. E Jesus, a fim de estender o ensinamento, enfatiza: para atingir a plenitude, só uma coisa basta: espírito de luta, capaz de arrebentar as velhas algemas, e renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celestial. Outro perigo da vida odierna consiste na rotina, que, conforme João de Anjos, é ferrugem nas engrenagens da alma, por dificultar o nosso crescimento espiritual, que é a finalidade da vida. Ali no Livro dos Espíritos tem os Espíritos. Muito interessante, os irmãos que porventura ainda não leram o Livro dos Espíritos, né? Ali tem os Espíritos puros, que é a primeira ordem, os de segunda ordem, os bons espíritos, e os de terceira ordem, os espíritos imperfeitos, né? Então, o objetivo é a gente evoluir, porque o espírito é eterno. A carne vai ficar aqui, vai se dissolver lá na terra, mas o nosso espírito vai voltar para os lugares onde a gente veio, né?
Isso não significa que devemos abandonar ou menosprezar os afazeres materiais, tais como o trabalho, os cursos de aperfeiçoamento profissional, as viagens de férias com a família, os momentos de lazer e repouso, que são compromissos do espírito quando está no corpo. Mas deveremos adicionar momentos de espiritualidade, entre parênteses, orar, frequentar assiduamente o templo religioso, envolvermos numa tarefa fraternal, ler um bom livro, conectarmos com a natureza, que em regime de prioridade também deverão fazer parte da pauta da nossa atual encarnação. Os bens espirituais amealhados por nós jamais se perderão e serão as bases da nossa felicidade. Lembrando que à luz da reencarnação, cada vida no corpo é um processo de somatório, né? Então, a gente precisa do trabalho, está aqui nas leis espirituais também, no livro dos Espíritos, né? Sobre a lei do trabalho, que é a melhor terapia para a gente eliminar a depressão, se ocupar. Vamos ver, mas quem já está aposentado? Tem trabalho voluntário aqui na Cárcere, tem trabalho voluntário no Ellen Keller, lá na Criança Feliz, no Portal da Luz, lá no Asilo, em várias entidades que precisam do nosso apoio, não só financeiro, desse trabalho voluntário lá, cuidar dos idosos, né? Essa evolução espiritual que a gente precisa atingir é a parte mais difícil. A gente vive numa região que ela é de muito trabalho. Na testa de cada um de nós, muitas vezes está escrito assim, trabalho. Férias, alguns, não precisa de férias, tem que trabalhar. Mas aí tu pergunta, mas por que tem que trabalhar? Não, porque eu troquei de carro, né? Meu vizinho também trocou, eu preciso trocar, né? O pessoal brinca muito, que tem muito esse espírito de competição aqui na nossa região, que não é ruim, mas a gente não tem necessidade de trocar de carro todo ano. Não tem necessidade de 2 vezes para o exterior, para viajar, para passear. Será que a gente tem necessidade de estar usando só coisas de marca? Tudo isso aqui vai ficar. Agora, o que vai garantir a nossa passagem para o plano espiritual, que nem a gente vê lá no filme Nosso Lar, que depois só de um tempo, o médico orgulhoso aqui na Terra, só depois de um tempo ele consegue usar o título dele de médico. Os nossos títulos de mestrado, doutorado, professor isso, professor daquilo, muitos de nós, a gente se torna burros de toga, porque perde a humildade, que é a característica mais importante que Jesus veio nos ensinar, né? Os valores espirituais, a parte moral nossa, da gente ir trabalhando dia após dia, não é fácil. A gente que trabalha na casa espírita já há algum tempo, a gente tem os mesmos defeitos que vocês, às vezes até mais, né? E às vezes nas famílias da gente, muitos de nós que trabalhamos aqui na casa, de vez em quando algum parente, algum amigo diz assim, pô, o cara vai lá na casa espírita há mais de 30 anos, mas ele não muda. Não, a gente não muda assim, às vezes tudo numa encarnação só. A mudança, nas empresas, para alguém mudar, quando vai implantar um projeto novo, todo mundo boicota, normalmente o pessoal boicota. Então, essa busca dos valores espirituais, se a gente estudar a doutrina espírita, aquilo que Kardec veio trazer através das obras básicas, o evangelho no lar toda semana, no mínimo uma vez por semana, né? Eu estava de férias esses dias. A gente saiu do lugar onde estava e foi fazer o evangelho. Aí atrasou um pouquinho. A gente se conectou. Eu estava assistindo uma palestra lá numa casa espírita, lá onde a gente estava, né? E a gente está sempre aprendendo, né? Daí o irmão palestrante disse assim, olha, quando a gente marcar o evangelho lá, se a gente se atrasar, estiver se deslocando para casa da gente, só mentaliza a espiritualidade, diz, olha, eu já estou indo para casa, me nos perdoe. Por quê? Porque eles se organizam um horário para estar presente na casa da gente naquele horário de fazer o evangelho, né? Uma coisa que eu nunca sabia, que eu escutei lá na palestra onde a gente estava, né? Então, esses valores espirituais, número 1, a caridade, não o financeiro. Ouvir uma pessoa que está passando por um problema, visitar um doente, mas a gente como espírita, que a gente também é de carne e osso, não chega lá e perguntou, mas o que houve? Mas o câncer, tu vai durar quanto tempo? Aí o cara morre antes do tempo. A gente ir lá mentalmente fazer uma prece quando chegar,
encaminhar as entidades, que sempre tem entidades lá, às vezes tentando apressar o desencarne de uma pessoa que está doente, mentalizar aqui a casa, ó, as entidades que estiverem aqui sejam deslocadas lá para o Jesus Nazaré, fora da caridade, para o luz do bem, para o roteiro de luz, para os planos de luz, para a gente encaminhar e pedir o restabelecimento da saúde da pessoa. Então a caridade, a bondade, nós recebemos aqui na casa, eu estava falando para a nossa irmã, um livro, um dos melhores livros lidos nesses quase 35 anos, aprendendo a doutrina espírita, que se chama Compaixão, que é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O livro esclarece algumas coisas sobre educação, sobre os valores espirituais, sobre amor, sobre caridade, que sempre que a gente lê um livro, sempre a gente vai pegar um detalhezinho a mais, sempre. Eu gosto muito, para não esquecer, de riscar no bom sentido, sublinhar, anotar no final. A nossa irmã estava falando, a gente tem que pegar às vezes um dicionário. Claro, às vezes tem umas palavras que a gente não entende, pega o dicionário, entra no Google lá, né? Mas sempre lembrar que Jesus nos dá todas essas ferramentas para trabalhar esses valores espirituais, exatamente na doutrina espírita, que esclarece o quê? Somos espíritos eternos, que estamos aqui evoluindo. Nos consola que a morte é só uma troca de lugar, né? E nos oportuniza aqui na casa, vocês virem estudar com a gente aqui, né? Vocês virem estudar aqui com a gente. O Vonei, a dona Isaira, a nossa irmã, o nosso irmão que está ali também, os irmãos que estão em casa, tem oportunidade para todo mundo, né? Muitas pessoas, eu sempre brinco, muitas pessoas fizeram o cálculo do tempo de 2 horas semanais aqui na casa, ao longo de 30, 40 anos de vida, é muito menos tempo, não dá 5% das horas que a gente tem na vida, comparado com o tempo que a gente às vezes desperdiça com aquela novela que sempre termina igual, né? Sempre termina igual, mas aí tem lá os gatilhos mentais que prendem a pessoa, e ela fica, aquela hora lá, ela já está condicionada lá, né? Então vamos se condicionar com os valores de Jesus para vir aqui para casa estudar, ajudar aqui na casa, né? E nada contra alguém que assista a novela também, né? Porque a doutrina espírita a gente respeita livre-arbítrio, né? Mas a pessoa mora sozinha, né? Os filhos não estão em outras cidades, né? Mas aí fica a dica para nós encerrar. Entra no YouTube, computador ou celular, e procura lá. Tem palestras do Pinga Fogo do Chico Xavier, tem Divaldo, tem João Teixeira, tem Alberto Almeida, tem a Sueli Caldas Schubert, que desencarnou ano passado, com livros maravilhosos também, que trabalhou com o Chico Xavier. Tem tanta coisa boa no YouTube, gente. O próprio Instagram também, hoje tem muita coisa boa. E daí a gente vai usar o quê? Para trabalhar os valores espirituais, a gente ir melhorando. A lei do progresso. Usar essa tecnologia toda para a gente buscar esses valores, não perder tempo, né? Então era isso. Passei até uns minutinhos, mas a saudade era grande de vocês aqui às 18 horas, né? É o horário que a gente gosta muito de vir aqui e desejar assim um ano com saúde, com paz. Quem está passando algum problema, tudo passa. Olha o que Chico Xavier passou na vida, gente. Esses dias eu estava lendo uma outra obra, e essa obra dizia assim, que Chico foi recebido por Jesus. Chico Xavier foi recebido por Jesus. Então, tudo que ele fez, né? Então vamos começar devagarinho, vindo para casa. Chega aquele vizinho, na hora de a gente vir para cá, vem igual. Eu ia trazer um amigo meu para cá agora para a palestra. Vocês olhem como surgem os atrapalhos para a gente não fazer algumas coisas. Combinei tudo certinho de buscar ele, é uma pessoa que precisa, né? Perdeu a esposa faz um ano. Aí eu chego lá, buzino, chamo, grito e nada do homem aparecer. Daí ele aparece e diz assim, João, eu esqueci. Eu disse, nada vai me desequilibrar. Eu vou devagarinho para a casa espírita, né? Então surge sempre esses empecilhos. Então a gente tem esse compromisso em evoluir. O compromisso com Jesus, gente, é uma coisa abençoada na vida da gente. Sendo espírita, católico, evangélico, protestante, né? Todas, a Umbanda, todos fazem um trabalho muito bonito, gente. Mas nós temos que usar diariamente. Vocês anotem em casa essa frase. Ajuda-te que o céu te ajudará. Se nós não fizermos a nossa parte, gente, o anjo de guarda que está com a gente, uma hora diz assim, mas eu estou cansado. O Vonei, eu falo, o cara não me escuta.
Eu falo para a dona Isara, para mudar os pensamentos, mas a mulher só pensa coisa negativa. Eles cansam também. Os obsessores, não, mas não é eu que... Ele que me chama toda hora. É assim que funciona, gente. Né? Então nós vamos chamar nossos irmãos médios, nós vamos fazer o passe coletivo. Né? Vamos mentalizar quem não veio, quem está desencarnado, agradecer pela vida. Então nós vamos pedir a Deus, a Jesus, pedir não, só dizer gratidão pela Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, que nos ampara, nos traz esse ensinamento, os espíritos amigos que estão aqui. E cada um mentalmente agradece. Uma das coisas mais importantes na vida é a gratidão a Deus, a Jesus, pela família que a gente tem, pelo trabalho. Se alguém está desempregado, mentalizar, pedir dentro do merecimento, trabalho, ocupação, agradecer pela doença que superou. Mas, Mestre Jesus, queremos te agradecer por essa leitura maravilhosa que nós acabamos de ler, sobre os valores espirituais que a gente precisa buscar, porque os valores materiais, eles são passageiros, tudo fica aqui. Te agradecemos, Mestre Jesus, pelo Brasil, pedimos proteção pelo nosso país, pedimos proteção por Caxias do Sul, pelo Rio Grande do Sul, por todos os estados do Brasil, pelo planeta Terra. Te pedimos, Pai, entendimento, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pela nossa falta de fé, que às vezes culpamos a Ti os nossos vícios errados. Às vezes te culpamos pela nossa falta de fé. Mas, Pai, muito obrigado por esse dia lindo, no dia 11 de março, que todos voltem para os seus lares com mais alegria, com mais esperança, com muito amor, com muita fé, e que assim seja. Um bom final de sábado, gente, para todo mundo.